Gente belíssima, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem abençoados e em paz. Vamos prosseguir o nosso labor, o nosso lavor, o nosso trabalho no que diz respeito à análise do período composto. Certo, queridos? Análise do período. Período é o quê? Oração. Período é uma estrutura, um enunciado composto de uma oração só, período simples, ou duas ou mais orações relacionadas ou não entre si, separadas por vírgula ou com conectivos, com elementos de coesão. Período simples, uma oração, período composto, duas ou mais. E este tópico está inserido na sintaxe da língua portuguesa também. Tem como correspondência direta o quê? Os termos oracionais. Eu expliquei muito bem a vocês que, depois de esgotarmos o estudo sobre os termos oracionais, nós ingressamos na análise das orações e começamos pelas subordinadas. Por quê? Porque as subordinadas são orações que desenvolvem os termos da oração. Vimos as substantivas e ingressamos nas adjetivas. É imprescindível que você assista à aula anterior para compreender a base, o alicerce, o sustentáculo que nos dá margem a continuar hoje. Quem são as orações adjetivas? Teorizando um pouco, para lembrar, primeiro, são aquelas orações que figuram no lugar de um adjetivo. Perfeito. São as orações que, na maioria das vezes, atuam no lugar também de um adjunto adnominal. Sim, são orações iniciadas por pronomes relativos. Também comentei. E são classificadas duplamente como restritivas e explicativas. Vejamos isso na prática. O homem que lavora dormita em paz. O homem que trabalha. Bem, esta oração aqui em questão poderia ser substituída pelo o homem trabalhador. Muito bem. O que, em primeiro lugar, me leva a compreender que esta oração é adjetiva porque substitui um adjetivo. Executa o papel de adjunto adnominal, vamos ver? Quem que dorme, quem que dormita em paz? O homem que labora. Aqui, o homem trabalhador, eu teria um sujeito determinado simples, cujo núcleo está aqui e é um nome. Aquilo que vem adjunto ao nome chama-se adjunto adnominal. Assim sendo, se este adjunto adnominal está sendo substituído por esta oração é uma oração adjetiva. Detalhe importantíssimo no que tange a classificação das adjetivas. A adjetiva, assim escrita, sem a presença das vírgulas, ela é chamada de adjetiva restritiva e ela está indicando para nós apenas o homem que trabalha dorme em paz. Correto? Isso nós já vimos. Todavia, se nós virgulássemos esta oração, ela ganharia a nomenclatura de oração subordinada adjetiva explicativa e o seu significado se propõe agora como todos os homens trabalham e por isso dormem em paz. Isso foi relevado, isso foi evidenciado para vocês na aula passada. Agora um destaque, uma ênfase a ser dada, qual foi? Eu disse a vocês que faria um trabalho pormenorizado ou mais detalhado sobre os pronomes relativos. Por quê? Os pronomes relativos são os conectores, são os elementos de coesão que anunciam, prenunciam, que iniciam oração adjetiva. Correto? As orações substantivas são iniciadas por conjunção integrante. Vamos colocar um exemplo aqui para entendermos a distinção entre pronome relativo e conjunção integrante. Eu espero que ela volte. Estruturalmente, morfematicamente, nós temos aqui duas palavras que são idênticas. O quê?
Só que morfologicamente pertencem a universos diferentes. Embora ambos sejam conectivos, um é conjunção e o outro é pronome. E uma maneira prática de se distinguir o que é o que, sem entrar em minúcias e muitos detalhes gramaticais, eu já lhes disse, tente substituir um dos dois por o ou a qual, os ou as quais. Opa! Se você conseguir fazer isso, você está diante de um pronome relativo. Por exemplo, o homem, o qual trabalha, os homens, os quais trabalham. Isto é um pronome relativo. Sendo assim, inicia oração adjetiva, pronome relativo. Tente fazer a mesma coisa aqui e descobrirá que isso não é possível. Isso é uma conjunção integrante. Conjunção integrante inicia oração adjetiva. No caso ali, uma objetiva direta, porque quem espera, espera alguma coisa. É fato que já vimos. Vamos falar um pouquinho agora dos pronomes relativos. E eu vou trabalhar alguns com vocês hoje e outros numa próxima aula. Os pronomes relativos, como já disse insistentemente, iniciam as orações adjetivas. Quem são eles e por que são assim designados? Quais são? Os principais são que, qual, quem, cujo, onde, como e quando. Designando cada um deles, para que fique claro o uso de cada um deles. O pronome relativo que, como disse, substituível por o ou a qual, é o mais amplamente utilizado. E de tal modo é utilizado, de tão indiscriminadamente modo é utilizado, que às vezes acaba provocando queísmo, que é o uso sucessivo da palavra que, eu disse da palavra. Porque você, num texto com 30 linhas, usa 5 pronomes relativos que, usa um substantivo que, substantivada a palavra, usa 4 vezes a conjunção integrante que, vai gerar o quê? Um queísmo. E também, um grave problema no uso do que é provocar-se uma ambiguidade, uma anfibologia, ou seja, uma expressão com duplicidade, triplicidade, quadruplicidade de entendimento. É assim, ambiguidade não são só 2. Próximo pronome relativo, que também será abordado, o pronome relativo qual, que se encaixa perfeitamente em nosso idioma, substituindo o pronome que. Evitando, portanto, esses 2 problemas aqui, o queísmo e a ambiguidade, nós veremos também isso. O pronome relativo quem é utilizado para pessoa. Quando eu falo pessoa, eu me refiro à designação, nomes designativos de parentesco, de humanidade, homem, mulher, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, enfim, pessoa. O pronome relativo cujo, como insistentemente declaro, em extinção na língua falada, é um designador de posse, muito mal utilizado na língua portuguesa, infelizmente. Também o observaremos. O pronome onde é um especificador de lugar, lugar. E depois vocês entenderão o porquê da ênfase. Temos ainda o pronome como, que substitui uma oração adjetiva que assemelha-se a um advérbio de modo, e quando, que igualmente inicia uma oração adjetiva que assemelha-se a um advérbio de tempo. Vamos agora trabalhar ao menos uns 3 pronomes relativos aqui e posteriormente seguiremos com os outros e falaremos também da regência que deve ser obedecida quando se utilizam pronomes relativos. Vamos lá? Seguindo então e detalhando cada pronome relativo. Entendendo por que assim são chamados, como são utilizados e o que devemos evitar em relação a eles. Primeiro pronome relativo é o pronome relativo que. Como eu disse, é o mais largamente utilizado, mais facilmente utilizado, indiscriminadamente utilizado, podendo sim provocar o queísmo. Você me pergunta, como assim o queísmo? Bem, eu estudo numa escola que tem um material excelente que é utilizado pelos professores que,
aplicam aulas que todos esses ques mencionados poderiam e deveriam ser substituídos por adjetivos. Eu estudo numa escola excelente e os professores competentes aplicam aulas suntuosas acerca do material, enfim. Mas a falta de adjetivação e muitas vezes a falta de vocabulário leva as pessoas a utilizarem, em vez de um pronome, em vez de um adjetivo, melhor dizendo, um pronome relativo. Agora vejamos, comprei um carro, o carro é azul. Podemos usar aqueles, ou melhor, unir aqueles dois períodos ali? Podemos. E ao unir esses dois períodos, nós podemos eliminar aquilo que está repetido? Podemos. E por que devemos fazer isso? Porque, afinal de contas, ninguém mais, em nível de vestibular ou que o seja, deve, ou pode, ou tem o direito de escrever: comprei um carro, o carro é azul, eu adoro o meu carro, dirijo sempre o meu carro, vivo dentro do meu carro. Até quando repetiremos essa expressão? Não é possível, né? Então vejamos, comprei o carro é azul, comprei um carro que é azul. Pronto. Lancei mão de uma palavra que substitui aqui no caso o nome carro e é relativa a ela. Por isso esta palavra, substituível perfeitamente por qual, aqui o qual, esta palavra é um pronome relativo e inicia oração adjetiva. Comprei um carro que é azul. Por que é chamado de pronome relativo? Só porque se relaciona a ele? Sim, mas também não. Sim, porque é relativo a um termo a que substitui, e não só isso, mas também porque exerce a mesma função sintática do que o termo substituído exercia. Perguntas muito comuns em provas e em vestibulares são estas duas. Vamos pôr aqui, ó, A e B. A. Qual o referente do pronome relativo destacado? Lógico que num vestibular, numa prova e num concurso, este pronome estará contextualizado e caberá a você identificar o referente, que é referente a quem ele se refere. No nosso caso aqui, o carro. Achamos o referente do pronome. A segunda pergunta, no entanto, um pouco mais delicada e técnica, é feita da seguinte maneira: qual a função sintática do pronome relativo destacado? Função sintática? Sim. É a mesma coisa que buscar termos da oração. E como faremos isso? Vejamos. Se este pronome substitui esta expressão, eu vou buscar a expressão, ou melhor, a função que a expressão exerce e atribuí-la ao pronome, porque eu apenas troquei um pelo outro. Pergunto a este verbo nesta oração, verbo quem é azul? O carro. Eu descobri o sujeito da oração, então o pronome relativo aqui, ele também faz papel de sujeito da oração em que está, porque ele substitui um sujeito. Correto? Por isso, a designação de pronome relativo, não só porque ele é relacionado a um termo, mas porque além de ser relativo ao termo, ele exerce a mesma função sintática do que o termo que ele substitui exercia. Eu queria destacar aqui para vocês a ambiguidade provocada pelo pronome relativo que. Isso é bem temeroso, preocupante. Observem, a esposa do médico que se acidentou chegou. Isso é muito comum de acontecer, principalmente quando nós temos o uso do pronome relativo que, entes de gêneros diferentes, esposa e médico, porque basicamente eu posso até imaginar que quem chegou foi a esposa. Agora eu pergunto a vocês, quem foi que se acidentou? Normalmente em sala de aula sempre existe uma discussão, foi a esposa, foi o médico. Pronto, isso já bastou para instalar
na consciência textual, no tecido dessa construção, uma ambiguidade, também conhecida como anfibologia. Ou seja, você não sabe quem se acidentou, se foi ele ou foi ela. Como que isso pode ser consertado? Simples. Como eu disse, eu pego o pronome qual, que substitui o que, e eu vou antecedê-lo de o ou a. Exemplo, a esposa do médico a qual se acidentou. Quem se acidentou? A esposa. A esposa do médico o qual se acidentou. Quem se acidentou? O médico. Assim sendo, a história está finalizada. Perfeito? Você pode me perguntar, e se fosse a mãe da garota que se acidentou? Você não poderia recorrer a este recurso. Então, eu mudaria totalmente a construção. A garota acidentada, cuja mãe eu faria de outra maneira, porque não basta este recurso. Este recurso é utilizado no caso de termos gêneros diferentes. Mas, como eu disse, evite o uso indiscriminado do que você pode mais cedo ou mais tarde tropeçar nele, tá? Vamos falar um pouquinho do pronome quem agora? Vamos lá? Pronome relativo quem? O pronome relativo quem, como lhes disse, faz menção e referência a expressões indicativas de pessoa. Aqui eu citei o nome mulher. Veja aquela mulher. Falei com aquela mulher. O que temos repetido aqui? A expressão mulher. Se quisermos unir aquelas duas orações num período único, aqui eu tenho dois períodos simples. Eu vou criar um período composto só. Utilizaria o que então? Veja aquela mulher com quem falei. Pronto. Colocamos tudo dentro de um único período. Estabelecemos a substituição da expressão repetida por um pronome relativo e estamos prontos para responder aquelas duas perguntas chaves. Quais são? Primeira, qual é o referente do pronome? Segunda, qual a sua função sintática? Então vamos lá. Qual o referente do pronome? A quem ele se refere? Quem ele recapitula, busca, substitui? O termo mulher. Agora, qual a sua função sintática? Vamos à oração em que ele está e identificarmos a função sintática dele. Vamos lá? Verbo. Quem falei com aquela mulher? Quem falei? Eu. Eu tenho aqui um sujeito determinado oculto. Quem fala, fala algo, mas também pode falar com alguém. Eu estou utilizando o verbo falar aqui preposicionado. Então, ele está como um verbo transitivo indireto, pedindo um complemento chamado objeto indireto. Assim sendo, sintaticamente, já que substitui um objeto indireto, aquele pronome está também figurando como objeto indireto. Falo com essas categorias porque é assunto que já abordamos, transitividade. Perfeito? Muito bem. Espero que tenham gostado dessa explicação. Na aula vindoura, finalizarei o uso dos outros pronomes e falarei também de regência de verbos antes de pronomes. E é algo que comumente é muito comum as pessoas esquecerem de fazer. Beijo no coração, Deus abençoe a todos. Uma semana maravilhosa. Obrigado.